Bom dia a todos e todas. Agradecer o convite para a articulação de mulheres negras brasileiras. Como já foram passados vários dados, dizer, antes de mais nada, que esse, felizmente, não é mais o nosso problema. Há 10, 15 anos atrás, quando a gente vinha em reuniões parecidas com essa é a primeira que eu venho nessa casa, mas vinha em várias no Ministério, o grande argumento é que isso não existia. Aí a gente tinha que trabalhar com dados de outros países até que o governo brasileiro aceitasse que alguma coisa tinha de errado. As mulheres não são todas iguais, assim como os homens também não são. Existe o povo branco, o povo preto, o povo rico, o povo pobre. As pessoas não vivem e não adoecem igualmente. Seja por condição genética, que temos sim, mas principalmente por conta dos determinantes sociais. Então, as colegas que me antecederam já falaram muito disso aqui. Eu vou passar tudo isso para frente. Já está mais do que escrito. O Paixão já mostrou esse gap, essa diferença que há aí da mortalidade materna de mulheres negras e brancas. O próprio Ministério da Saúde já mostrou quais estados que estão mais avançados na captação de dados aí, tanto na declaração de nascidos vivos, como na declaração de óbito. Então, a gente já sabe para quais estados tem que ter fator de correção, quais não precisam de fator de correção, enfim. Com tudo isso, com o PAISME, Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, implantado lá em 1983, depois com a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde da Mulher, implantada em 2004, nós vimos, felizmente, reduzindo consideravelmente a nossa razão de morte materna. Também já foi apresentado esse slide do próprio Ministério, onde evidencia, mais uma vez, que quanto mais melhora a qualidade do dado, maior o gap entre negras e brancas. Mas o que eu quero chegar finalmente é aqui, né? Que é a encomenda, então, que nos foi feita. Tracejei de pontinho amarelo ali a nossa razão. A fonte do dado é o dado oficial do DataSUS. Qualquer mortal entra no site lá nosso do governo, pega o número de óbito, pega o número de nascidos vivos e calcula. O que está mostrando aí, Esther? Eu sinto muito, mas a área técnica, o Ministério da Saúde, precisa mais que o Rede Cegonha. Está mostrando aí, do gráfico anterior, que o Ministério produziu até 2010, nós temos dado disponível hoje, fechado para o país todo, já até 2013. Até 2013, o nosso impacto do Rede Cegonha foi quase nada, porque a nossa razão continua em torno de 55 por 100 mil. O que é que eu estou dizendo? A gente não quer que nenhuma mulher morra. Nós estamos no século XXI. Vocês devem ter visto há pouco mais de mês, em todas as redes sociais, em televisão aberta, fechada, transplante de cabeça. Então, não é possível que a gente não consiga que uma mulher tenha uma gravidez, um parto e um puerpério com uma assistência digna. Não é para nenhuma mulher morrer, seja branca, seja negra. O que a gente está vendo aqui é que os nossos programas, nos últimos 5 anos, a nossa atuação enquanto governo, e eu me incluo nisso, porque também trabalho no governo do Estado do Paraná, numa regional de saúde. Eu sou do movimento de mulheres, mas também sou gestora em Curitiba e região metropolitana, não é pouca coisa, são 29 municípios. A nossa atuação está sendo insuficiente, por quê? Porque não impactou, a gente continua. Se ver na série, que é o último ponto amarelo, praticamente
com a mesma razão de 5 anos atrás. Conseguimos reduzir a primeira curva, que é das mulheres pretas, bastante, conseguimos, mas ainda as pretas e as indígenas têm um diferencial muito grande de morte. As causas continuam sendo as mesmas: hipertensão, hemorragia, infecção e aborto. Ou seja, a mulher só morreu porque estava grávida. Aí é diferente quando você pega a razão de morte materna lá dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, que a mulher morreu porque já tinha, né, uma patologia qualquer pré-existente, mas mesmo assim é um direito sexual e reprodutivo dela engravidar, acabou engravidando e nem todos os casos deu certo, acabam morrendo do que a gente chama de óbito materno indireto. Aqui no Brasil, praticamente todas ainda morrem de óbito direto, que são essas causas referidas aí. Então, a gente tem algumas sugestões já colocadas aí de alguma forma pela Esther e pela Rurani. Uma delas é cuidar das mulheres que têm maior risco de óbito. É classificar essas mulheres e cuidar das NIARMIs ou das morbidade materna grave. Não tem outro jeito. Precisa, sim, fazer uma classificação de risco, precisa cuidar dessas mulheres que têm maior risco. O que a gente encontrou num dos estudos? Para cada óbito materno, a gente encontra mais 23 casos de morbidade materna grave. Isso é muito sério. Quando a gente está falando de razão, e a razão, então, no Brasil, em torno de 55, certamente iria para 150, 170, se a gente considerasse todas aquelas mulheres que não morreram até um ano depois. Mas quantos casos que a gente não tem de mulheres que ficam acamadas e vão a óbito 2, 3 anos depois por sequela de parto? São as mulheres da chave lá da pirâmide. O óbito materno vai acontecer lá em cima, no ápice, com 2, 3 casos apenas. Mas um grande número de casos de mulheres são as sequeladas, que são as NIARMIs. Também já foi comentado pela Rurani. Aliás, Rurani, quase que eu nem precisava ter vindo, que você já falou quase tudo que eu falaria. A questão da violência é outro caso bem sério quando a gente fala de razão. Não entram no cálculo da razão ainda os óbitos de mulheres por violência. Simplesmente na causa básica, se está lá que foi um suicídio, homicídio, arma de fogo, qualquer coisa, e se não há uma investigação caso a caso desse óbito, infelizmente, as nossas vigilâncias epidemiológicas ainda descartam isso e não aparece esse dado. Então, estamos falando aqui de razão, a nossa razão seria muito maior se isso não acontecesse. Trouxe um único exemplo para vocês, por conta do meu tempo. Uma mulher, numa 5ª gravidez, 4 partos normais, morre por ingestão de veneno para perder a criança, porque o marido preso abusou sexualmente da filha mais velha. Enfim, casos desse gênero a gente tem muitos, 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 e que simplesmente não são computados. O que a gente precisa? Muito mais do Rede Cegonha. Quando foi do lançamento do Rede Cegonha, a gente esteve presente, tivemos que fazer literalmente uma guerra com o Ministério, com a área técnica, para incluir pelo menos uma única lembrança das mulheres negras, que era a eletroforese. Isso significa muito para nós, bem emblemático mesmo. Mas quem é que vai morrer, que gestante que vai morrer por uma doença falciforme? Pouquíssimas. A incidência da doença falciforme é mínima. Como vocês viram, a maioria das mulheres morre de fato, de hemorragia, de hipertensão. Mas a gente precisa que o Ministério incorpore que as mulheres não são iguais. Precisa que a área técnica sente finalmente com a DAGEP
E não fique escrevendo mais. Comece a capacitar os profissionais de saúde a tratar diferente as mulheres negras. Então, eu estou deixando ali uma série de pontinhos para que o Ministério comece a desenvolver. Venho do estado do Paraná, que eu saiba é o único estado até o momento que fez uma classificação de risco, e lá a gente conseguiu, com muito empenho na Secretaria de Saúde, colocar uma classificação de risco, que é a primeira classificação, gestante negra ou indígena. O que resultou disso? Já conseguimos fazer nas 22 regionais de saúde, pelo menos que cada profissional de saúde passasse por 2 horas de videoconferência para saber o que as mulheres negras têm de diferente. Por que tem que verificar, de fato, a pressão dela? Por que tem que orientar a questão, inclusive, de higiene? E aí não tem essa coisa, muito das mulheres negras, aonde que elas parem. Quase 100% das brasileiras parem em hospital. Então, nosso problema de infecção não é aquela infecção lá da parteira e tal. O nosso problema de infecção é a infecção hospitalar, sim. Eu vi que o senhor colocou que criaram 2 comissões, uma coisa assim, inclusive dos profissionais de saúde. A gente necessita que os profissionais de saúde sejam realmente formados nesse país. Só sai hoje da faculdade médico que não sabe fazer parto normal, eles só fazem cesárea. E sai colegas enfermeiras que não sabem esterilizar o material. Então, por isso que a gente ainda morre mulher de infecção. Por fim, eu sempre termino as minhas apresentações com essa citação do Leloup, do Boff. A gente tem essa situação da mortalidade materna no mundo, e no Brasil em especial, penso eu, por uma questão de gênero mesmo, de desrespeito às mulheres. E as minhas colegas vão aprofundar isso. De qualquer forma, não posso deixar de aproveitar os quase segundos que eu tenho para pontuar 3 coisas bem importantes. Para todas as pessoas que estão aqui. Reflitam vocês com as suas mentes, pensem nas suas famílias. As nossas crianças nascem de segunda a sexta-feira no horário comercial. Isso é resultado de uma pesquisa que a Esther falou, Nascer no Brasil. Só vocês lembrarem dos seus familiares. O que está acontecendo, então? 7 vezes maior o risco de óbito materno para essas mulheres que fazem cesárea. Óbito por choque anafilático da hemorragia, óbito por infecção hospitalar. Eu sinto muito pelas mulheres brancas, mas elas estão morrendo sem saber. Então, quando a gente fala Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Negra, no meu entendimento, é de todas as populações. Me preocupa muito os óbitos maternos das mulheres brancas, de tanta cesárea que está fazendo, e para conhecimento dos senhores, isso é uma vergonha mundial. A tendência, na grande maioria dos outros países, na Holanda, é o parto ser domiciliar novamente. Todo mundo já viu que foi um equívoco hospitalizar o parto. Então, o que está acontecendo é deshospitalização, voltar para casa com a sua parteira da família, a sua parteira conhecida. Então, um grande entrave para reduzir a morte materna no Brasil como um todo é a cesárea, e isso privilegiará de imediato as mulheres brancas. Privilegiará também as mulheres negras, porque o que acontece? As brancas vão lá e pagam no particular. As negras, SUS dependente, temos portaria do Ministério. Felizmente, não sou contra as portarias. No máximo pode ter 35% de cesárea. Aí o que acontece? As parturientes negras e pobres chegam no SUS, vai fazendo a cesárea, cesárea, cesárea. Digamos que chegou dia 15, atingiu o percentual, as outras morrem por falta de cesárea.
Deu para entender o dilema que a gente está vivendo nesse país para o nascer? Muito importante isso, é um problema para ricos e pobres desse país. Outro ponto, Esther, e aí, desculpe, mas a gente tem que falar do Ministério da Área Técnica. Eu fico feliz de saber que finalmente terá uma reunião da Comissão Nacional da Mortalidade Materna. Na verdade, chega um governo e quer mudar coisa que na Inglaterra, desde 1900 e nada, existe comitê de morte materna. Eu fiz parte desse comitê e deixei o meu nome lá no comitê por uns 5 anos, até que eu me cansei. Não quero mais brincar disso, porque só tinha o nome da gente e não tinha reunião nunca. Criaram um fórum, que bom. Então, quanto mais agregar valor às coisas, melhor. Mas não dá para acabar ou deixar de funcionar efetivamente, reunião a cada 2, 3 meses, a cada 2 vezes por ano, no mínimo, uma Comissão Nacional de Mortalidade Materna. Então, isso é uma denúncia mesmo que eu estou fazendo. Ficou mais de 5 anos sem funcionar. Quando veio o Rede Cegonha criar o Fórum de Especialistas, também fiz parte, mas também saí, porque eu acho que não é isso. Acho que tem coisas que não é hoje que a gente está estudando. Nós estamos em 2015. Tem 2 bilhões de anos que o povo está estudando, então há de ter agregado algum aprendizado, algum conhecimento. Por fim, falo enquanto gestora também, e que vivo isso diariamente. Se o nome continua Rede Cegonha, que ninguém gostou, isso todo mundo já sabe, mas, enfim, a política do governo hoje, com o Rede Cegonha, precisa melhorar em muito atendimento ambulatorial, em muito. Então, tem quase nada na Rede Cegonha com relação ao pré-natal. As mulheres morrem de hemorragia e de DEG, doença hipertensiva. De hemorragia, de fato, o grande problema é a atenção hospitalar. Agora, de DEG, de doença hipertensiva, o nosso problema é o pré-natal. O que eu estou dizendo? O Rede Cegonha está mandando um grande montante de recursos para os hospitais, e a gente sabe que a grande maioria dos hospitais que atendem o SUS são privados. Então, o verdadeiro trem de alegria é uma festa. A gente precisa que vão mais recursos para a rede ambulatorial e, principalmente, capacitação e treinamentos das equipes. Por fim, que o tal do sistema SIS pré-natal funcione. Porque desde que foi implantado, tem uns 2, 3 anos, a gente simplesmente perdeu o monitoramento, o cuidado, o andar de mão dadas com cada gestante. O país perdeu. Criaram um sistema online, que seria muito bom, só que esse sistema, alguma coisa está errada com os técnicos que criaram, precisa melhorar, precisa ter outra gente de informática, que eu também não sou, não entendo nada, mas é muito melhor, então, voltar para o sistema anterior, que o sistema tinha 32 relatórios, do que a gente está há 4 anos com um sistema que o município, para poder acompanhar cada gestante, os que fizeram isso, estão fazendo, alimentam um sistema para não correr o risco de repente, o Ministério cortar algum recurso. Mas, na prática, tiveram que criar planilhas em Excel para acompanhar uma a uma de suas gestantes. Então, isso, eu estou aproveitando mesmo, Esther, desculpe, mas é uma coisa para você saber, para as pessoas saberem que o país perdeu. Nós estamos falando isso há 3, 4 anos e não conseguimos que o Ministério nos ouça com relação a isso. Acho que acabou, né? Obrigada.